Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Comunicação Social reconhece iniciativas que promovem a cidadania. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. Negra, tatuada e com piercing. Técnica de enfermagem discriminada por supervisora será indenizada. Do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, vem o destaque da repórter Andressa Bueno. Universidade em Goiânia é condenada por manter professoras sem aulas e sem salário. E do Ceará, a repórter Jamile Ipiranga traz uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. TRT do Ceará anula suspensão de férias e garante direito de descanso a empregados dos Correios. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. Será que a lei define um limite para o número de atestados de comparecimento que o trabalhador pode apresentar à empresa? É o que vamos saber hoje. Se liga, o nosso programa já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizaram a primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Comunicação Social. Um reconhecimento às ações de comunicação pública desenvolvidas pelos tribunais regionais do trabalho, espalhados pelo Brasil. Os detalhes com a repórter Larissa Batista. Ao todo, 21 projetos concorreram ao prêmio em 7 categorias. O do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, foi o mais bem avaliado entre os vencedores, com a reportagem escrita Vozes Negras. É possível furar a bolha? Que abordou o racismo estrutural no mercado de trabalho. O ministro do TST, Fabrício Gonçalves, liderou a comissão julgadora da premiação. É para valorizar esse tipo de ação e estimular cada vez mais essa comunicação direta, consistente, com linguagem simples, mas com muito conteúdo para mostrar o que é a justiça do trabalho e qual a importância da comunicação. A premiação fez parte da programação do Encontro Nacional das Unidades de Comunicação Social da Justiça do Trabalho. O evento debateu estratégias de atuação e contou com oficinas criativas de rádio e vídeo, reuniões de planejamento e momentos de troca de experiências. No encontro, o presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou a importância estratégica da comunicação institucional. É crucial reivindicar um canal de diálogo com as pessoas, em especial com os trabalhadores e trabalhadoras, que resgate a centralidade do trabalho na construção do tecido social, o valor da dignidade da pessoa humana, que é afirmado pelo trabalho decente e o relevante papel das instituições de regulação do trabalho, no sentido de garantir a justiça social e a proteção dos mais vulneráveis. Giro pela Justiça do Trabalho. A 10ª turma do TRT da Terceira Região em Minas Gerais manteve a condenação de uma operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000 a uma técnica de enfermagem vítima de assédio moral de natureza discriminatória por parte de uma supervisora. Os detalhes com a repórter Ana Paula Guilherme. Uma testemunha confirmou judicialmente que a supervisora tinha um comportamento discriminatório em relação à técnica de enfermagem, afirmando, por exemplo, que tinha um ranço da trabalhadora por ela ser negra e tatuada. A testemunha também afirmou que sofria preconceito por ser negro e homossexual e relatou que a supervisora impedia a autora de atuar em outras unidades, sob a justificativa de que ela não tinha perfil por usar tatuagens e piercing. Segundo o relato, esses comentários ocorriam em reuniões e na presença de outros enfermeiros e supervisores no setor administrativo. Para o relator, desembargador Ricardo Marcelo Silva, o conjunto probatório autoriza a condenação,
Segundo o julgador, a decisão também registrou que medidas adotadas para prevenir o tipo de conduta verificado no processo não afastam a responsabilidade da empresa pelos atos praticados por seus prepostos. E em Goiás, a segunda turma do TRT da 18ª Região condenou uma universidade por alteração ilícita no contrato de trabalho de uma docente. Quem tem as informações é a repórter Andressa Bueno. A instituição havia retirado a carga horária e o salário de uma professora. A Justiça reconheceu que a universidade teve redução de alunos, mas entendeu que o erro foi manter o contrato ativo, sem oferecer carga horária ou dispensar a trabalhadora. A professora foi colocada em ócio forçado por mais de 2 anos. A sentença inicial já tinha condenado a instituição a pagar R$20 mil por dano moral, mas agora o TRT de Goiás reformou a decisão e condenou a universidade a pagar também os salários suprimidos desde janeiro de 2023. O relator desembargador Daniel Viana Júnior explicou que a completa retirada das aulas e da remuneração é ilegal, mesmo em caso de diminuição de alunos. Ele entendeu que, ao cortar totalmente o pagamento, a universidade obrigou a professora a pedir demissão. A decisão foi unânime. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região considerou abusiva a suspensão unilateral das férias de empregados dos Correios no Ceará. A medida teria sido adotada por dificuldades financeiras da estatal. O juiz responsável determinou que as férias fossem mantidas, pois o risco do negócio não pode ser repassado ao trabalhador. Confira os detalhes na reportagem de Jamile Piranga. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, deu ganho de causa aos empregados dos Correios em uma ação contra a empresa estatal. A decisão anula a suspensão das férias que já tinham sido concedidas e comunicadas aos trabalhadores. A medida da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, havia sido tomada de forma unilateral. A estatal alegou necessidade de cortar despesas por uma crise financeiro-econômica. Mas o juiz Ronaldo Solano Feitosa, da 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza, rechaçou os argumentos. O magistrado destacou que a suposta crise não comprova uma necessidade imperiosa para suspender o direito. Segundo o juiz, a crise financeira é um risco inerente ao negócio e não pode ser repassada aos empregados. O magistrado mencionou que férias não são um luxo, mas sim um direito fundamental. Por isso, ele determinou o cumprimento imediato da decisão, ou seja, as férias devem ser mantidas conforme o agendamento inicial. Para garantir que a empresa cumpra a ordem, o juiz impôs uma multa diária de R$1.000 por empregado que for prejudicado. A decisão, que é de primeira instância, é cabível de recurso. Quero Post. No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de uma trabalhadora que não quer ser identificada. Ela nos mandou a seguinte pergunta: há um limite estabelecido na CLT para a quantidade de atestados de comparecimento que um trabalhador pode apresentar por mês na sua empresa? Quem vai responder é o juiz titular da Vara do Trabalho de Estância, em Sergipe, Antônio Francisco de Andrade. Vamos conferir. A lei não estabelece limites, desde que os atestados sejam válidos, ou seja, sejam emitidos por profissional habilitado e contendo as informações exigidas, a empresa é obrigada a recebê-los. O que existem são regras sobre como esses atestados são tratados. No caso de até 15 dias consecutivos de afastamento, a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico e pagar normalmente o salário do empregado durante esse período. Quando o afastamento for superior a 15 dias consecutivos, a partir do 16º dia, o empregado deve ser encaminhado ao INSS para avaliação e possível concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Quando, no entanto, dentro de 60 dias, o segurado se afastar do trabalho pela mesma doença e a soma dos afastamentos ultrapassar 15 dias, o encaminhamento ao INSS também é obrigatório para avaliação. Olha, embora a empresa não possa recusar atestados válidos, se houver dúvida sobre a veracidade desses atestados ou sobre a real incapacidade do trabalhador, a empresa pode encaminhar o trabalhador ao médico do trabalho ou à perícia médica da empresa para avaliação.
E se forem constatados abuso ou fraude, pode haver procedimento disciplinar e o empregado pode responder, desde que devidamente comprovado. É importante frisar que cláusulas normativas de acordo ou convenção coletiva, ou também regulamentos internos de empresas que tentem limitar a quantidade de atestados por mês são nulos, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.